Na Kabbalah a gente fala muito de entrar nos mundos superiores, subir aos mundos superiores, acessar ou conectar, né? Eu particularmente uso muito essa expressão, conectar com os mundos superiores. Hoje a gente vai ver não o que é isso na prática, mas como fazer isso na prática. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A porção dessa semana se chama Kitavó, né? Por que ela chama Kitavó? Kitavó significa quando você vier. Do que a Torá está falando? Quando você vier para a terra de Israel, você vai fazer isso, isso, isso. E aí a Torá dá o mandamento chamado das primícias. Então, primeiro vamos entender literalmente do que a Torá está falando. Ela está falando, se dirigindo para aquele povo que estava no deserto, que vai entrar na terra de Israel com Josué, né, porque Moisés vai morrer, e aí Moisés está dando a instrução, ó, quando você vier para a terra de Israel, quando eu morrer e você entrar na terra de Israel, você vai ter que ter esse mandamento da primícia cumprido. E o que era esse mandamento da primícia? A partir do momento que você tivesse um campo produzindo frutos, os primeiros frutos desse campo não eram seus, eles tinham que ser levados para o templo. Agora, se a gente lê assim literalmente, parece que essa parte da Torá não tem nada a ver conosco, né? Tá falando para aqueles hebreus que estavam lá e iam atravessar a terra de Israel. Hoje a gente não atravessa mais a terra de Israel, o Estado de Israel já existe. O que isso quer dizer para nós? Esse é sempre o ponto da Kabbalah. Bom, a gente sabe que a terra de Israel representa o quê? Um nível de consciência mais elevado. A saga que o povo faz, né, descrita do Gênesis ao Deuteronômio, sai do Egito, passa pelo deserto e chega na terra de Israel, é uma saga de elevação de consciência. Todos nós estamos fazendo essa jornada. Eu estou saindo do Egito, que representa ali o mundo físico, o mundo da prisão aqui dos 5 sentidos, do ego, passo pelo deserto, um período ali complicado, para entrar na terra de Israel, como eu falei, que representa uma consciência mais elevada. Então, quando a Torá fala, quando você chegar na terra de Israel, quer dizer, cabalisticamente, quando você tiver uma consciência mais elevada. Quando você chegar no nível representado pela terra de Israel. O que é essa terra de Israel? Santidade. Você já não está mais no Egito, você não está mais no deserto. Então, resumidamente, a terra de Israel é o quê? Os mundos superiores, os mundos mais elevados. Eu saí desse mundo físico e estou nos mundos espirituais. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer para chegar lá, ou quando eu chego lá? As primícias, né? Então, já expliquei. Literalmente, o que é as primícias? Meu campo deu frutos, eu tenho que pegar os primeiros frutos e dedicar para o templo. O que isso significa agora na Kabbalah? Vamos lá. Existe uma frase de um homem que não é cabalista, mas era muito sábio, o Maimônides do Rambam, que ele fala o seguinte: a pessoa está onde a mente dela está, né? Ou seja, a sua vida é basicamente onde a sua mente está concentrada. Onde você está focado é ali que você está naquele momento. Vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. Imagina que você está no trabalho ou na escola e você está pensando nas férias na praia, né? Onde que você está de verdade? Fisicamente, você pode falar, estou no trabalho, eu estou na escola, mas a sua mente está na praia, né? E é lá que você está naquele momento. E vice-versa, tem gente que às vezes vai tirar férias e não consegue desconectar do trabalho, né? Você já deve ter visto essas pessoas, talvez você seja uma delas. Você está na praia, mas a sua cabeça está no trabalho, no que você tinha que fazer em casa, nas pendências, então você não está realmente na praia. Qual é o nome que a gente dá para isso na Kabbalah? É um termo que aplica para muitas coisas, mas também para isso. Kavaná, né? A minha intenção, onde que eu estou focando a minha atenção mental. Quando a Torá então vem para mim e fala, olha, os seus primeiros frutos têm que ser dados ao templo, o que ela tem que tá tentando ensinar para nós é, faça com que o seu foco, com que a sua mente esteja em coisas ligadas ao templo, que é representante do quê? Como eu falei, espiritualidade, pureza, alegria, felicidade. Se a sua mente, os seus primeiros pensamentos, né, a sua primícia, quando você acorda, ou assim que você começa a se preocupar com alguma coisa, se esses seus primeiros pensamentos são do mundo físico, você está preso no mundo físico, né? Então se você está a maior parte do tempo preocupado com contas a pagar, coisas no mundo físico, pequenezas do mundo, questões como a gente fala na Kabbalah de ego, quem te ofendeu, quem não te ofendeu, quem te irritou, quem não te irritou, o que deu errado, o que não deu errado. Você fica pensando nessas coisinhas, você está focado nisso, você não está entrando na terra de Israel.
Quando, por outro lado, você foca a sua mente em coisas mais elevadas e você fala assim, olha, isso aqui que aconteceu no mundo, ok, aconteceu, não vou focar nisso, eu vou focar em coisas mais importantes. Aconteceu aqui algo errado, algo que me chateou, algo que me entristeceu, mas eu não sou isso, eu não vou ficar preso nisso, eu vou me superar. Ficar preso nisso é o Egito, é a escravidão, é a prisão da servidão. Eu quero me libertar disso. Então quando a Torá fala, olha, pega suas primícias, as primeiras frutas e dedica para o templo, é isso que faz você entrar na terra de Israel. É por isso que essa é a conexão. Ao entrar na terra de Israel, você tem que fazer isso. Então, o que a Torá está ensinando para nós é, se você quer entrar nos mundos mais elevados e nos mundos superiores, começa a focar sua mente nisso. Tá? Começa a dedicar suas primícias, seus primeiros esforços, seus primeiros pensamentos para isso. E aí fica uma dica super prática de como você pode se elevar na vida. Um bom dia a todos, uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.